Bíblias em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versos 14 até o 30. Vamos considerar essa porção das Escrituras. Eu tenho compartilhado com os irmãos algumas mensagens sobre o servo. Nós vimos há algum tempo ali uma mensagem ali baseada na passagem do mancebo rico. E vimos que é necessário romper com o passado, romper com a nossa vida natural, com nossas riquezas, com tudo aquilo que nos prende para servir o Senhor. O que foi reprovado aquele jovem, ainda que era um religioso e guardava a lei. Depois nós vimos ali naquela passagem ali sobre o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Nós vimos qual deve ser a ambição do servo. Vimos também na passagem ali naquela ocasião eu conheci aos jovens sobre as recompensas, sobre o galardão. Nós vimos que é uma tragédia para a igreja hoje o fato de os crentes não ambicionarem o galardão. E todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então nós vimos ali que é necessário realmente ambicionarmos a recompensa. O Senhor Jesus voltará e trará nas suas mãos a recompensa. Vimos também sobre a humildade do servo, baseado ali na passagem do lava-pés, João capítulo 13. Nós vimos que todos nós devemos ter essa disposição de servir uns aos outros humildemente. Nós só assim seremos úteis ao Senhor, quando imitarmos o nosso Senhor. Não é o servo maior do que o seu Senhor, e basta para o servo, ser como o seu Senhor. E nessa passagem nós vamos ver duas características fundamentais na vida do servo, que é a diligência e a fidelidade. Nós devemos primeiramente considerar qual que é a razão da minha existência. Para que você existe? Você já parou para pensar? Para que você existe? O problema, irmãos, é que muitos crentes, eles não consideraram que nós vivemos para o louvor de Deus, para a sua adoração, para o seu serviço. Nós vivemos para a sua glória. Amém? Amém. E nós glorificamos a Deus à medida que nós imitamos o servo perfeito, que é Jesus Cristo. O irmão iniciou a reunião hoje lendo um salmo, e eu me lembrei que Davi, ele tinha essa diligência no que dizia respeito ao serviço a Deus. Veja aí em
primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Davi é um tipo de Cristo, um rei, um homem segundo o coração de Deus, que tinha grande encargo sobre o povo. Ele era um rei que era dedicado ao povo, e não era um opressor do povo, como muitos foram depois dele e antes dele. Ele amava o povo de Deus e amava a casa de Deus. Amém? Aqui no capítulo 29, no versículo 2, ele diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata, para as de prata, etc. Aqui diz: eu, com todas as minhas forças, já tenho preparado. Então aqui mostra diligência e fidelidade. Com todas as forças dele, ele já tinha preparado. Esse já tenho preparado fala de diligência, de se antecipar. Irmãos, se vocês querem servir a Deus, vocês têm que ter esse senso de antecipação. Já tenho preparado. O que eu tenho observado, irmãos, é que ao invés de nos prepararmos para servir a Deus, nós temos nos sabotado. Nós temos estabelecido estilos de vida que são verdadeiros tropeços para servir a Deus. Ao invés de nós prepararmos as coisas, e eu falo, irmãos, de coisas práticas. Eu falo de coisas práticas. Às vezes nós colocamos as coisas de Deus, o serviço a Deus, nós atribuímos como algo meramente espiritual. Nós fazemos essa distinção, essa separação daquilo que é natural e espiritual, e achamos que servir a Deus é só não fazer coisa errada, é ter uma prática religiosa, de vir às reuniões. Irmãos, isso aqui, essa reunião, nós estamos aqui reunidos, deve ser o resultado da vida de prática de serviço que nós temos durante a semana. Amém? Amém? O domingo é o dia que nós vamos movimentar as espigas. Amém? Diante do Senhor. Como naquela festa dos judeus. Nós vamos movimentar as espigas cheias. Amém? Amém? Em louvor e reconhecimento e adoração a Deus. Isso aqui, essa reunião, é para você entregar o resultado da sua vida durante a semana. Agora, se você tem uma semana que está repleta de compromissos para te satisfazer, o que você vai movimentar na festa? O sabugo vazio? Ou a espiga cheia? Nós precisamos, irmãos, como o rei Davi, ser diligente e prepararmos de antemão as coisas para a casa de Deus. A vida da igreja acontece nos lares, não apenas no templo ou no local de reunião.
E o verso 3 diz: e ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Então veja, Davi tinha amor pela casa de Deus. Então, ele não fazia distinção daquilo que era dele e aquilo que era do tesouro da nação. Ele dava do seu tesouro particular. Você faz distinção daquilo que é teu. Isso aqui é para o meu prazer, é para mim. Então isso aqui é para Deus. Será que nós fazemos a distinção? Geralmente, irmãos, quando é para Deus, nós separamos uma pequena parte e dedicamos a maior parte para nós. Então, olha, fala com todo temor, e me incluo também nesta palavra, obviamente. Cuidado com o estilo de vida que você tem adotado, porque isso pode ser um impedimento para você servir a Deus. Planeje a tua vida para ser um servo aprovado, e não para ser um servo embaraçado com muitas coisas. Nós achamos muitas vezes que não ter pecado grosseiro já está bom. Só que se você olhar Hebreus capítulo 12, você vai ver que tem duas coisas que te impedem de correr a carreira. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então veja, aqui fala duas coisas: embaraços e pecados. E pecado. Embaraços e pecado. O embaraço pode ser aquelas coisas que são lícitas, mas que não convêm. Aquelas coisas que são lícitas, mas que nós não devemos nos deixar dominar por elas. São coisas que, junto com o pecado, nos atrapalham de correr essa carreira de serviço a Deus. Que a nossa carreira não é uma disputa entre nós para ver quem é o mais espiritual. Essa carreira é uma carreira de serviço a Deus. É a tua função, é o teu ofício. É o ofício mais nobre que um ser humano pode ter, que é o serviço a Deus, é ser um servo de Deus. Amém? Olha, é bom nós nos acostumarmos a servir a Deus, se nós almejamos o céu, porque é o que vai ser feito por toda a eternidade. Nós serviremos a Deus por toda a eternidade. Então, se nós não nos acostumamos agora, isso vai ser enfadonho para a gente. Ou seja, não vai ser o nosso lugar. Amém? Olhando para Jesus, Ele é o modelo de serviço. Nós olhamos para Ele, para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
Que gozo é este? Você sabia que o mesmo gozo que estava proposto para Jesus está proposto para você? Amém? Você crê nisso? Esse gozo proposto era a glória e a satisfação do Pai na vida dele. Aqui nós vamos ver também nessa passagem que há um gozo proposto. Um gozo que nós seremos convidados a entrar, se nós formos diligentes. Amém? Então vamos para o texto. Pai Santo, nós rogamos a Ti que abençoes esta palavra. Pedimos que o Senhor vivifique essa palavra. Ó Deus, que desperte nossos corações para ouvir como aqueles que aprendem. Que não rejeitemos a palavra, porque a Tua palavra, Senhor, guardada em nossos corações, ela é poderosa para nos salvar. Ela é poderosa para nos adequar. Ela é poderosa para nos convencer, nos levar ao arrependimento e para nos fazer, ó Deus, nos apresentar a Ti, Senhor, como esses servos dispostos a Te servir. Amém. Mateus capítulo 25, verso 14 diz assim: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor àqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, onde ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui é uma passagem que nos leva, pelo menos é o que eu creio que o Senhor pretende de nós neste domingo,
é que ao final desta consideração aqui nesse texto, nós realmente nos apresentemos para servir o Senhor em cada oportunidade que Ele nos conceder de servir. Amém? Despertar em nós esse senso de diligência e fidelidade. Então aqui começa o texto dizendo que esses homens receberam talentos. Talento aqui não diz respeito, obviamente, a habilidades inatas, né? Nós dizemos que as pessoas são talentosas quando têm uma habilidade para certa coisa ou para certa atividade, uma habilidade inata. Mas aqui talento diz respeito a uma unidade monetária. O talento era tanto usado para medir peso ou para uma unidade monetária. Acredita-se que este talento aqui era uma quantidade de ouro que um trabalhador médio levaria 20 anos para acumular. 20 anos de trabalho para acumular um talento. Então era uma grande soma. Há alguma semelhança entre esta parábola e a parábola das minas que eu mencionei quando eu ministrei aos jovens. A diferença aqui, irmãos, é que lá naquela outra parábola que está em Lucas, ali o Senhor distribuiu porções iguais, uma mina para cada servo. Aqui nós vemos uma distribuição diferente. A um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. O que isso quer dizer? Que o Senhor dá responsabilidades diferentes para cada servo. Amém? E aqui também há uma coisa importante para situar essa parábola no tempo. Essa parábola deve ser aplicada a nós, porque ela fala de um Senhor que, antes de se ausentar, Ele entrega para os seus servos talentos, bens, para que eles administrem em favor do seu Senhor. E esse Senhor se ausenta e depois de muito tempo Ele volta e ajusta contas com os seus servos. Então, obviamente, se trata do nosso período, do período da igreja. O nosso Senhor está ausente de nós. E Ele confiou tarefas a cada um de seus servos. E Ele voltará e prestará contas com cada um de nós acerca do que nós temos feito. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão com sono? Vou fazer que nem uma inseto aqui, começar a dar tapa aqui no corpo. Os irmãos se despertarem. Este assunto, irmãos, é muito importante. Aliás, cada vez que nós estamos diante da palavra de Deus, esta palavra pode ser a palavra da tua vida. Amém. Pode ser a tua última oportunidade. Então veja, tudo que nós temos, todas as oportunidades, toda a nossa capacidade pertencem a Deus. Amém? Amém. Nós somos apenas depositários, mas o dono de tudo é o Senhor. O que nós temos continua sendo propriedade dele. Amém? O que você tem pertence ao Senhor. Ah, mas eu não tenho nada. Uma vez uma irmã compartilhou comigo uma dessas piadinhas de internet. Um macaquinho, ele falava assim consigo mesmo: às vezes eu tenho vontade de largar tudo, mas eu lembro que eu não tenho nada, eu vou largar o quê? Muitas vezes nós pensamos assim: nós não temos nada para servir, não tenho nada, sou pobre.
nós temos tudo em Cristo. Amém? Tudo é nosso. E nós de Cristo. Cristo de Deus. Amém? Então você tem sim. Você tem tempo. Você tem um fôlego de vida. Você tem uma casa. Ou quem aqui não tem uma casa onde se abrigar? Nós temos muito. O Senhor tem nos dado muito. O Senhor tem nos confiado muito em nossas mãos. Amém? E nós somos apenas administradores. Então veja, este homem, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou os seus bens. Então esses servos, irmãos, aqui, às vezes a gente usa a palavra servo, até com temor de falar escravo, mas é a mesma coisa. A palavra é a mesma, doulos, significa escravo. Então, esses talentos aqui que são entregues nas mãos dos servos, não é apenas dinheiro, mas representa tudo o que tem valor. Amém? Amém. Ainda que aqui o sentido seja, o sentido literal seja dinheiro, tanto que em relação àquele terceiro servo, o Senhor fala do meu dinheiro. E disse que ele deu 5 talentos para um, para outro 2 e no terceiro 1 talento. Então veja, a distribuição dos talentos não foi por igual. O que isso significa? Significa que o Senhor conhece a capacidade e a fidelidade dos servos de antemão. Amém? Então nunca nós poderemos dizer, não Senhor, você me deu uma carga muito pesada. O Senhor conhece a capacidade. Veja o que diz o verso 15. A cada um segundo a sua capacidade. Então o Senhor conhece a capacidade. Nunca se queixe dizendo que o Senhor te deu uma carga muito pesada que você não pode carregar. O Senhor distribui as tarefas segundo a capacidade de cada um. Aí nós podemos pensar assim, eu já compartilhei esse texto outras vezes, dizendo que os talentos são todas as coisas que nós temos e que devemos colocar a serviço do Senhor para que gere lucro para Ele. Mas, meditando e lendo outros irmãos que são expositores da palavra de Deus, eu vi que alguns irmãos entendem que estes talentos são dons que foram distribuídos por ocasião da ausência do Senhor. Quando o Senhor subiu ao alto, concedeu dons aos homens. Então, seja o que for que você entende, que esses talentos são dons, ou se são coisas que o Senhor depositou em tuas mãos para o servir. A lição aqui proposta é a mesma. Porque aqui, quem acredita dessa forma, que são dons espirituais, defendem esse ponto de vista porque aqueles servos, até então, eles não tinham recebido nada. Eles receberam aqueles talentos por ocasião da ausência do Senhor. Até então eles não tinham os talentos. Então por isso se faz essa associação, que esses talentos são dons que o Senhor concedeu por ocasião da sua ausência, da sua ascensão aos céus. Veja em Romanos, capítulo 12.
capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Então nós vemos aqui uma lista de dons. Mas nós lemos no versículo 3 que há uma medida de fé que Deus repartiu para cada um. Veja, uma medida distinta para cada um. E também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu estou lendo esses versos, irmãos, para que nós entendamos que nem todos os servos vão receber a mesma tarefa do seu Senhor. Amém? É o Espírito que reparte os dons e Ele faz como Ele quer. Em Efésios capítulo 4, versículo 7, nós também lemos que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então veja, irmãos, cada um de nós, o Senhor conhece a nossa capacidade, a nossa fidelidade, e Ele o conhece de antemão, porque Ele é Deus. Amém? E Ele reparte como Ele quer. Então veja, voltando para o texto, Mateus capítulo 25. Seguindo aqui a leitura, nós vemos que aquele Senhor, versos 16 e 17, que aqueles servos negociaram os talentos e granjearam outra medida. Agora eu pergunto para os irmãos, o que será que impulsionou aqueles servos a imediatamente saírem a cumprir a ordem do seu Senhor? Nós somos muito lentos, irmãos, em obedecer ao Senhor. Colocamos muitos entraves, nos justificamos demais. Aqui o texto dá a entender que imediatamente após a partida do Senhor, aqueles dois servos primeiros passaram a negociar com os talentos que eles receberam do seu Senhor. O que impulsionou aqueles dois primeiros servos a fazer o que o Senhor tinha incumbido eles? Parece que eles não ficaram com nenhuma dúvida. Eles não perguntaram para o seu Senhor: Senhor, mas e se eu perder alguma coisa na negociação aí, como é que vai ficar? Vai ter castigo? Não vai? Qual que é o tempo que eu tenho para fazer isso? Nós queremos tudo no contrato, para ver se compensa servir a Deus. Será que compensa?
servir a Deus? Será que nós estamos calculando se vale a pena? Misericórdia, irmãos. Então veja, a primeira coisa que impulsionou aqueles homens é a simples ordem. Ordem é ordem. Nós vemos nos meios militares, né, como que os militares são treinados a obedecer ordens imediatas do seu Senhor, imediatamente, sem questionar. Irmãos, o simples fato de o Senhor ter mandado fazer já seria o suficiente para nos impulsionar a cumprir. O Senhor mandou, nós devemos fazer. Uma outra coisa que eu creio que impulsionou aqueles homens foi a confiança que o Senhor depositou neles. Oh, irmãos, o Senhor confiou a nós serviço muito importante a realizar. Isso nós devemos encarar como uma honra concedida a nós. O Senhor te confiou uma tarefa. Oh, irmãos, que maravilha! Mas nós muitas vezes não queremos ser incomodados. Eu gosto sempre de usar essa explicação, essa analogia que eu ouvi do irmão Paul Washer. Ele compara muito com a relação nossa com Deus, a relação do filho com o pai. Quem tem, geralmente, é mais do pai homem, né? Um filho homem, mas se pudesse ser mais de pai para filho, né? Geralmente o pai, quando está fazendo alguma coisa de homem, o filho, criança, ele gosta de participar daquilo. Ele fica grato pelo simples fato do pai o convidar para participar daquilo. Lavar o carro, por exemplo. Todo menino gosta de lavar o carro. Quando o pai vai lavar o carro, o filho já se apresenta. Posso ajudar? Não é assim? São tarefas que nós gostamos de cumprir. Então isso traz alegria e prazer ao filho. Participar da tarefa que o pai está fazendo. Irmãos, Deus está fazendo uma obra. Aleluia! E Ele conta com seus filhos. Nós devemos trabalhar com o nosso Pai Celestial, cumprir a obra que Ele nos deu a fazer com alegria, gratos pela confiança. O Senhor nos confiou uma obra maravilhosa. E nós vamos ficar embaraçados com as nossas obras particulares, com os nossos afazeres. Senhor, eu comprei aqui um campo. Eu comprei uma junta de bois. Eu preciso usufruir dos bens que o Senhor me deu. Às vezes a pessoa acha que só reconhecer que o que ela tem foi Deus que deu, já está bom. Sem considerar que aquilo foi te entregue para administrar, mas que não é teu. E uma terceira coisa que impulsionou aqueles servos e também deve te impulsionar a você e a mim, é o fato de que o Senhor vai querer uma prestação de contas. O Senhor virá e ajustará contas com cada servo. Amém? Nós vemos que os três tiveram que ajustar contas com o seu Senhor. Então veja, a fidelidade dos dois primeiros homens
fez com que eles duplicassem o número de talentos. Uma coisa que acontece, irmãos, é como um exercício, né? Aqui, os irmãos têm profissões distintas. Quanto mais você faz a sua tarefa, você não fica melhor naquilo? Não é assim? Tem coisas que a gente fala assim, meu Deus, como que esse irmão consegue entender essa desganheira aí de TI, por exemplo? Você olha aquilo não faz sentido nenhum para nós. Mas a pessoa olha aquilo e desenvolve com grande habilidade, com grande entendimento. Por quê? Porque ela está experimentada naquilo. Em relação ao serviço a Deus, irmãos, é igual. A habilidade aumenta à medida que nós desenvolvemos aquele serviço. Às vezes, por exemplo, parece difícil orar. Quanto mais você ora, mais flui a oração. Às vezes é difícil você, eu vou visitar aquele irmão, mas eu não tenho muita intimidade com ele. O que eu vou conversar? O que eu vou fazer lá? Vou falar sobre o quê? Comece. Logo aquela comunhão vai ser aperfeiçoada e vai fluir o Espírito ali naquela comunhão. Amém? Então veja, nós precisamos desenvolver o dom e não negligenciar. Veja aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia ou imposição das mãos do presbitério. Não desprezes o dom. Mas, ao contrário, nós devemos tornar aquele dom útil. 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, por um lado, não devemos negligenciar, e por outro, devemos estimular, despertar o dom que há em nós. Então veja, para que eram os dons? Obviamente que, primeiramente, é para servir a Deus. O dom é dado para aquilo que é útil. Mas em relação, irmãos, à nossa comunhão, o dom é dado para a edificação. Não somente do indivíduo. Quem, por exemplo, quem ora em língua edifica a si mesmo. Então, há exercício de dons que servem para a edificação da pessoa. Mas, maiormente, os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, cada um de nós aqui é responsável pela edificação do outro. Amém? Todos nós temos parte nesse trabalho. E veja que o mínimo aqui é o dobro. 5 talentos viraram 10, 2 viraram 4. Amém? Mas nós temos aqui um mau exemplo daquele servo negligente e mau que não aumentou o dinheiro do seu senhor. Aquele que recebeu um único talento, ele foi e enterrou aquele talento na terra. A primeira coisa que eu creio que levou aquele homem a enterrar o talento na terra foi que ele não apreciou o valor do talento. Ele achou aquilo algo comum e sem valor. Como que nós
lidamos, irmãos, com as riquezas de Cristo, as virtudes de Cristo, os dons que foram dados pelo Espírito a cada um de nós para que nós exerçamos. Como que nós lidamos com Ele? Nós achamos que é algo comum, que eu posso colocar na gaveta ali e esquecer? Será que nós damos o devido valor ao dom, ao talento? Irmãos, nós devemos lembrar que o Espírito Santo, Ele está contendendo conosco cada vez que nós nos submetemos a ouvir a palavra. Mas o Senhor, o Espírito, não contenderá para sempre. Por isso nós devemos realmente temer essa palavra e valorizar o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não desprezar. Não rejeitemos ou desprezemos o dia da visitação do Senhor. O Senhor quis ajuntar Jerusalém como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas a palavra diz que vocês não quiseram. Aquele homem não quis dar valor ao talento. Foi uma atitude de desprezo ao talento. Veja, este homem é colocado na mesma categoria do que os outros. Também é chamado de servo. Porque nós podemos então concluir, irmãos, que aquele homem, ele era no mínimo religioso. Ele tinha conhecimento. Ele tinha um conhecimento mínimo para entender que aquilo era importante, que aquele talento valia muito e que aquilo era obrigação dele. Mas ele não teve fé e responsabilidade e ação para fazer como os outros e se aplicar ao serviço a Deus. Essa atitude dele enterrar o talento, aqui diz, cavou na terra e escondeu o dinheiro. Essa atitude nos fala muito, né? Por que ele cavou na terra e enterrou na terra o talento? Irmãos, confiar na segurança dessa terra é um perigo. Quantos estão confiados que a terra, esta terra, este mundo é um lugar seguro para você guardar o seu talento? Lança o teu pão sobre as águas. Parece loucura. Mas o que acontece depois? Depois de muitos dias, o acharás. Depois de muitos dias o acharás. As coisas de Deus, irmãos, elas parecem loucura para os homens. Para aquele homem natural, incrédulo, enterrar na terra parecia uma coisa segura. Mas o Senhor já havia dito: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus. Amém? Amém? Aquele homem, ele achou que a terra era um lugar seguro. Então foi lá e enterrou. Veja, irmãos, tudo o que Deus confia a nós deve prosperar, nunca ficar estagnado. Lá em Filipenses capítulo 1, nós vemos que Deus começou em nós uma boa obra
a qual Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Como que Deus pode começar uma boa obra se nós enterrarmos o talento? Então veja, tudo o que nós fazemos de serviço a Deus, toda a disposição do nosso coração, deve ser feito com vistas ao dia do acerto de contas que virá. Nós consideramos já uma passagem em Mateus capítulo 24, que aquele mau servo que estava maltratando os seus conservos e estava se relacionando com os pemulentos, com os ébrios, ele considerou no seu coração: o meu Senhor tarde virá. Então nós devemos ser ágeis no serviço, não lentos. Quando nós vamos fazer algo para o Senhor, não devemos fazer arrastando o pé, mas fazer com diligência. Obrigado. Porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Então, nós devemos sempre fazer essa pergunta: como que o Senhor vai avaliar o meu serviço naquele dia final? Como que será avaliado? Então é dever de cada servo ter sempre em mente que o Senhor virá para ajustar contas, e não pensar que o Senhor virá tarde. Aqui diz que o Senhor voltou depois de muito tempo, mas não diz quanto tempo. Veja em Hebreus capítulo 10, verso 36. Aqui em Hebreus 10, 36, nós vamos ver que para alcançarmos a promessa, nós primeiro devemos ter feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que você e eu demos muito fruto. A vontade de Deus é essa, que nós demos muito fruto. Aqueles servos bons e fiéis, eles deram fruto. Veja em Hebreus capítulo 10, verso 36, diz assim: porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, olha, primeiro nós temos que fazer a vontade de Deus, frutificar. Esta é a vontade de Deus, que nós demos fruto, muito fruto, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Amém? Ter em vista a recompensa. Voltando aqui para o texto de Mateus 25. No verso 20 e 21, aquele que houvera recebido 5 talentos, negociou e obteve mais 5, e disse: entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E nós vemos também que nos versos 22 e 23, o texto é praticamente o mesmo. A única diferença é que um fala 5 e o outro fala 2 talentos. O que sentido que nós podemos ver neste fato de que os 2 primeiros homens
usaram as mesmas palavras para falar com seu Senhor. Será que o escritor bíblico estava sem inspiração e fez um copia e cola aqui? A mesma coisa. O mesmo diálogo é visto entre o homem que fez 5, recebeu 5 e granjeou 5, e o outro que recebeu 2 e granjeou 2. Os dois têm a mesma fala e recebem respostas idênticas do Senhor. Isso indica, irmãos, que não havia competição entre eles. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, não havia competição entre eles. Nós não devemos servir ao Senhor para nos sobressair ao nosso irmão, ao nosso conservo. Não havia competição entre os servos. Eles falaram a mesma coisa e obtiveram a mesma resposta do Senhor, mostrando que não havia competição entre os servos e também mostrando que não havia distinção do tratamento do Senhor para com eles. O Senhor tratou os dois de igual forma. Falou a mesma coisa. Bem está, servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel. Amém, irmãos? Amém. Então o Senhor confiou segundo a capacidade de cada um, e não importava se um granjeou 5 e o outro 2. O que importa é a fidelidade dos dois. Alguém pode pensar assim: não, ele disse, né? Eu recebi 5 e eu granjeei outros 5. Nós não devemos enxergar aqui nenhum tipo de soberba nesses servos. Eles eram servos humildes que simplesmente obedeceram ao seu Senhor. Eles, à semelhança de Paulo, eles atribuíam a graça ao serviço que eles fizeram. O apóstolo Paulo diz que trabalhou muito mais do que os outros, mas depois ele diz: não eu, mas a graça. Então, nós nunca, irmãos, devemos atribuir não devemos atribuir a nós qualquer bom desempenho que julgamos ter. É da boca do Senhor que vem o elogio. Amém? É da boca dele que vem o reconhecimento. E olha, irmãos, o que importa é o que o Senhor fala a respeito do seu serviço. Amém? Não o que os outros falam. Se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, o que importa é agradar o Senhor. Amém? O Senhor reconhece esses homens com o adjetivo bom e fiel. Com os adjetivos bom e fiel. Então veja, fidelidade, irmãos, é exigido do servo. Nós devemos ser servos fiéis. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que o que se requer dos despenseiros ou dos mordomos é que cada um se ache fiel. Nós precisamos ser fiéis. Fiel significa confiável. É essa virtude que o Senhor espera encontrar nos servos, no mordomo. Que os homens nos considerem despenseiros
dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí você pode pensar assim, poxa, dispenseiro deve ser uma coisa bem importante, né? A palavra dispenseiro é a tradução da palavra uperetes, que significa escravo, aquele escravo que ficava no porão das galés, remando até a morte. E quando um morria, jogava na água e pegava outro e colocava no lugar. Isso aí é o dispenseiro, é aquele que serve até morrer. E serve no anonimato, serve no porão do navio. Que os homens nos considerem assim. Então não esperemos nenhuma glória dos homens, mas esperemos o galardão daquele que virá trazendo na sua mão o galardão. Amém? É dele que esperamos. Então nós não devemos ter inveja ou ficarmos enciumados com o resultado do serviço dos nossos irmãos, mas nos ocupar com aquilo que o Senhor nos incumbiu. Amém? Porque o Senhor, como nós vemos aqui, não fez distinção entre aquele que recebeu 5 e o que recebeu 2. Ambos receberam do Senhor o elogio bom e fiel. Aqui a palavra bom não é de bondade, mas o sentido de bom aqui é de útil. É como se o Senhor dissesse assim: bem está servo útil e confiável. Esse é o sentido. Servo útil e confiável. Ah, irmãos, que destino vai ter o que é inútil para Deus? O que vai acontecer com aqueles galhos, com aqueles ramos que não produzem fruto? O que vai acontecer, irmãos? Vai ser amarrado em feixe e incinerado. Então nós devemos nos ocupar, irmãos, com essa obra, porque é muito importante. Nós temos que frutificar para Deus e render lucro para o nosso Senhor. Aqui nós vemos dois elogios, né? Bom e fiel, ou útil e confiável. E nós vemos também, não sei se por coincidência, 2 recompensas. Quais são as recompensas? A primeira recompensa, verso 23, que é o espelho do verso 21. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Nós vemos na parábola das minas, que aqueles que foram fiéis foram colocados sobre cidades. Não é assim? Aqui nós também vemos o mesmo galardão, no sentido de que quanto mais fidelidade no serviço, mais nos será confiado da parte do Senhor. Amém? Então a primeira recompensa, irmãos, é receber do Senhor mais confiança e autoridade. Quem crê que na literalidade do milênio, né, é bom a gente sempre falar isso porque talvez nem todos os irmãos creem, mas o milênio é um lugar onde você vai exercer a autoridade como recompensa da fidelidade do serviço. Amém? Amém. É no milênio que nós vamos governar sobre as nações com o nosso Senhor. E isso, irmãos, é fruto do serviço fiel que havemos de fazer enquanto estamos aqui, enquanto o nosso Senhor está ausente. Amém?
Enquanto o nosso Senhor está ausente, nós devemos realmente nos aplicar a essa obra de serviço fiel a Ele. Então, quanto maior fidelidade é praticada na vida e no serviço, mais autoridade nós vamos receber no reino. Amém? Se nós padecermos com o Senhor, com Ele reinaremos. Então esse é o primeiro galardão, né? Às vezes nós falamos, né, do ponto de vista natural, né, que quanto melhor é o funcionário, mais responsabilidade ele recebe, né? E se o patrão é mau, isso não vem acompanhado com um salário maior, né? É mais responsabilidade, olha, e o funcionário vai ter que ficar feliz, ou o patrão que confiou mais responsabilidade. Mas da parte do nosso Deus, irmãos, nós certamente não estamos lidando com um patrão mau, mas com aquele que é absolutamente justo, que é absolutamente bom. Amém? Então, o primeiro galardão, talvez um galardão pela utilidade. Lembra que nós falamos? Servo bom e fiel. Ou seja, servo útil e confiável. Então, pela sua utilidade, o galardão que ele vai receber é mais autoridade. Amém? Amém. Pelo bom exercício que ele teve de serviço, ele vai ser-lhe-á confiado mais autoridade. Mas e o galardão pela fidelidade, ou seja, por ele ser confiável? É o que diz aqui: entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, Jesus, quando cumpriu o seu serviço, ainda que ele ainda trabalha hoje, né? Mas quando ele consumou a sua obra na terra, então ele ascendeu aos céus e foi colocado à destra de Deus. Na destra de Deus há delícias perpetuamente. Esse é o gozo, irmãos. Jesus subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus e ali está desfrutando de delícias perpetuamente. Olha, ser fiel a Deus neste mundo não vai te levar a experimentar delícias neste mundo. Às vezes nós almejamos um galardão terreno. Eu quero receber, eu estou sendo fiel a Deus, como diz o Chico, eu tenho sido um bom menino, então eu vou receber algum presente nessa terra. Quando Jesus respondeu a Pedro sobre o que nós receberemos por termos sido fiéis a Ti, o Senhor falou assim, 100 vezes mais, com perseguições. E a cereja do bolo vai ser só no mundo vindouro. Amém, irmãos? Para que nós não fiquemos confinados a este mundo, as nossas expectativas serem confinadas neste mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, quando fala entra no gozo do teu Senhor, a gente pensa apenas num lugar. Que lugar que é o gozo do Senhor? É o lugar onde tem lá as mansões celestiais feitas de ouro. O gozo do Senhor é mais do que um lugar, é uma condição. Amém? É um estado, irmãos, um estado de satisfação e de gozo, de contentamento, de alegria, por havermos cumprido a vontade de Deus. Amém? Este é o gozo que nos está reservado
é a aprovação do nosso Senhor, quando diz: bem está, servo bom e fiel. Eu creio que o Filho de Deus genuíno não tem maior prazer do que receber a aprovação do Pai. Por fim, irmãos, eu queria falar sobre a atitude do mau servo. O mau servo, ele, como nós vimos, ele enterrou o seu talento, ele cavou a terra e confiou na terra para conservar o talento. E disse para o Senhor que ele era um Senhor severo, um homem duro. Ele disse: eu conhecia-te, aqui no verso 24, o mau servo diz: eu conhecia-te. Será que ele de fato conhecia? Que conhecimento que nós temos de Deus, irmãos? Nós vemos Deus como alguém severo, e nós estamos apenas vivendo de tal modo que escapemos da ira deste Senhor severo, ou nós o vemos como alguém bom e justo? Veja, irmãos, que na definição da fé, Hebreus capítulo 11, preste bem atenção nisso. Na definição da fé está escrito que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos justos. Então, irmãos, o exercício correto da fé nos leva a concluir que Deus é galardoador. Amém? É esta visão de fé que nós devemos ter do nosso Senhor. Um Deus justo e fiel, um Deus que galardoa, que presenteia, que recompensa aqueles que são fiéis, aqueles que são úteis nas suas mãos. Então aquele homem disse que o Senhor era um homem, um Senhor duro, um Senhor severo, um Senhor que exige mais do que ele tem direito de exigir. Oh, irmãos, esse não é o nosso Senhor. Ele jamais vai exigir além do que lhe é por direito exigir. Amém? Ele nunca vai nos provar além do que nós podemos suportar. Ele nunca vai te dar uma tarefa para que você não possa cumpri-la. De maneira nenhuma. Então esse mau servo, ele mente a respeito do Senhor para justificar a sua negligência ou para justificar o não cumprimento da sua obrigação. Será que nós podemos cair neste erro de apresentar uma falsa concepção do nosso Deus para justificar a nossa negligência? Veja, este homem mente ao dizer: eu bem sabia que o Senhor era duro, que o Senhor colhe onde não semeou, que o Senhor recolhe onde não espalhou. Mas não foi justamente isso que ele fez? Ele espalhou os seus talentos. Ele espalhou os seus talentos, ele confiou. E ele foi justo porque ele considerou a capacidade de cada um. Então ele não era duro, ele não era severo. Ele considerou a capacidade de cada um. E o castigo daquele mau servo, irmãos, aconteceu porque ele tinha capacidade, sim, para granjear outro talento. Ele podia fazer isso.
Então ele acusou falsamente o seu senhor e mentiu, dizendo que ele havia espalhado havia recolhido aonde ele não havia espalhado. E aqui, irmãos, nós vemos, por fim, qual foi o resultado final daquele servo inútil. O Senhor manda tirar o talento dele e entregar ao que tem 10 talentos. O que nós temos feito com a verdade que tem sido depositada em nossas mãos? Se nós desprezamos, isso vai ser transferido para outro. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É difícil definir o que a Bíblia não deixou claro. Mas certamente, irmãos, esse lugar de trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, não é um lugar bom para se estar. Alguns acreditam que isso aqui é um estado transitório. É difícil crer dessa maneira. Mas não podemos descartar. O fato, irmãos, é que nós não devemos confiar que uma vida de negligência com as nossas responsabilidades, ela será perdoada ou desprezada pelo Senhor. O mesmo Senhor justo que galardoa é o mesmo Senhor justo que pune o servo mau e negligente. O Senhor não pode negar a si mesmo. Amém? Ele deve cumprir aquilo que é justo. E da nossa parte, irmãos, o que nos cabe? Não desperdiçar nenhuma oportunidade que o Senhor nos concede para servir. Amém? Devemos nos dedicar e nos entregar a esta obra que o Senhor tem colocado diante de nós. Lembrando, irmãos, que o Senhor conhece a nossa capacidade. Amém? E que Ele não vai exigir de nós além do que Ele sabe que nós podemos executar. Amém, Senhor? Nós pedimos a Tua bênção sobre essa palavra. Que ela, de fato, Senhor, nos leve, ó Deus, a nos dispormos a Ti, Senhor. Que ela realmente nos leve, Senhor, a nos apresentarmos como um servo disposto, Senhor, a cumprir a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por toda a negligência, por toda a lentidão em Te obedecer, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por nos sabotarmos muitas vezes a nós mesmos, ó Deus, criando embaraços para não Te servir. Ó Deus, que a visão da Tua pessoa gloriosa nos leve, Senhor, a percorrer essa carreira de serviço. Ó Deus, deixando para trás todo embaraço, todo pecado, a fim de que sejamos aprovados pelo Senhor naquele dia final. Pedimos em nome de Jesus.